Bem, a Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º, parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Artigo 43, parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Artigo 101. A Lei 8.213 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16, inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou grave, deficiência grave. Inciso 3º. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Artigo 77, parágrafo 2º. Inciso 2. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão de ambos os sexos para a emancipação ou ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Parágrafo 2º. O Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o ato de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados para a Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargo será considerada somente contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a consolidação das leis do trabalho, aprovado no Decreto-Lei 5.452. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titulares ou de beneficiário com deficiência observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 102. O artigo 2º da Lei 8.313 passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Os incentivos criados por esta lei somente serão sujeitos a projetos culturais que forem disponibilizados sempre que é tecnicamente possível, também em formato acessível à esposa com deficiência, observado o disposto no regulamento. Artigo 103. O artigo 11 da Lei 8.429 passa a vigorar acrescido no seguinte inciso 9. Artigo 11, inciso 9. Deixar de cumprir a exigência de requisito de acessibilidade previsto na legislação. Artigo 104. A Lei 8.666 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 5. Produzido ou prestados por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado na Previdência Social e que atentam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 5º. Nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Inciso 2º. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que tenham as regras de acessibilidade previstas na legislação. Artigo 66-A. As empresas enquadradas no inciso 5 do parágrafo 2º e no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 3º desta lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 105. O artigo 20 da Lei 8.752 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 20. Parágrafo 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considerar-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 9º. Rendimentos decorrentes de estágio perfeccionado e de aprendizagem não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserável do grupo familiar ou da situação de vulnerabilidade conforme regulamento. Artigo 107. A Lei 9.029 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito do acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvada neste caso as hipóteses de proteção à criança e do adolescente previstas no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 3º. Sem prejuízo do prescrito no artigo 2º desta lei, nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes com preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as infrações ao disposto nessa lei são passíveis com as seguintes combinações. Artigo 4º. A reintegração do ressarcimento integral de todo o período de afastamento mediante pagamento de remunerações devidas, fugidas monetariamente e acrescidas de juros. Artigo 8. O artigo 35 da Lei 9.250 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º. Artigo 35, parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no inciso 9 do parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, a pessoa com deficiência ou contribuinte que tenha dependente em mesma condição tem preferência na restituição referida no inciso 3º do artigo 4º e na linha C do inciso 2º do artigo 8º. Artigo 109-A. Lei 9.503, de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 2º. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são consideráveis vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes a condomínios e constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 109.
A Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Parágrafo único. Para efeitos desse Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata inciso 17 do artigo 181 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicadas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta, associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras para acompanhamento em suas aulas práticas e teóricas. Artigo 181, inciso 17. Infração grave. Artigo 110, inciso 6 e o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 9.615 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56, inciso 6. 2,7 da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios. Parágrafo 1º. Do total dos recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso 6 do caput, 62,96 são destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e 37,04 ao Comitê Paralímpico Brasileiro, devendo ser observado ambos os casos o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União. Artigo 111. O artigo 1º da Lei 10.048 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Artigo 112. A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Inciso 1. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2º. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como a gozo, fruição e exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em a barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, a linha B, barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados, a linha C, barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes, a linha D, barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações
por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Inciso 3. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Inciso 5. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Inciso 6. Elemento de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 7. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoca alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 8. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Inciso 8. Inciso 9. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, a língua, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, ou braille, o sistema de sinalização, ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, ou dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 10. Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 3º. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aqueles com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização, e parte da via pública, normalmente segregado em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Artigo 9, parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso ao serviço de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que imita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Artigo 10-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Artigo 12-A. Os centros comerciais e estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida. Artigo 113.
A Lei nº 10.257, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Inciso 3. Promover por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas dos passeios públicos, mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte, mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Artigo 41, parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios, telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros.